Hoje estamos para colaborar com o nosso companheiro da casa, nosso amigo Francis, que permearemos uma entrevista temática em relação à justiça divina e à lei de causa e efeito. Isso muito hoje apropriado às vicissitudes da vida moderna, onde muitas vezes nos questionamos o porquê. E muitas vezes nós temos que entender o para quê das nossas fragilidades e das nossas mazelas. Convidamos, então, daqui a pouquinho, para subir a nosso palco, o nosso irmãozinho em Cristo, Francis, para que possamos iniciarmos a entrevista da noite de hoje. Dizem filósofos modernos que somos crianças que brincam no quintal da Via Láctea. Essas crianças, muito apropriado pelo desenvolvimento espiritual que temos, ainda nem estamos na adolescência diante da magnitude do Pai. Mas sempre estamos permeados pela justiça divina. E, nesse sentido, vem a nossa primeira pergunta. Existe mesmo a justiça divina? Então, gostaria de agradecer a Sandra pela colaboração. Na verdade, ela já sabe a resposta a todas as questões, mas está servindo aqui de auxiliar, até para dinamizar um pouco a nossa conversa. E a pergunta é oportuna, porque Sim. Muitas pessoas, diante das tribulações da vida, diante dos problemas que acontecem no dia a dia, se perguntam, será que existe mesmo a justiça divina? E a resposta é simples e categórica. Sim, existe a justiça divina. Mediante a justiça divina, nós entendemos, então, que no mundo de hoje, muitos ditos como maus, eles crescem, enquanto os bons fracassam. Portanto, por que notamos no mundo o fracasso dos bons, enquanto os maus, alguns maus, prosperam? Você citou bem alguns, porque não podemos generalizar. E esse alguns é por conta dela, porque não está ali no roteiro. Na verdade, é isso mesmo. Alguns, nós não podemos generalizar. Mas esta foi, Sandra, uma preocupação do próprio codificador da doutrina, Allan Kardec. E na questão 932 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta parecida aos espíritos. E os espíritos da codificação respondem que isso acontece, essa exaltação dos maus, enquanto há o fracasso dos bons, por causa de um seguinte ponto. Muitas vezes, os bons são tímidos e os maus são ousados. Por isso, em razão da ousadia, muitos maus acabam subindo aos mais altos patamares no campo da existência material, enquanto que os bons, em razão da própria timidez, acabam, algumas vezes, se conformando com o lugar em que estão inseridos na existência. Portanto, o fracasso não poderia ser justificado pelo passado espiritual das criaturas? Este é um outro aspecto. Também pode acontecer, sim, do fracasso ser justificado pelo passado espiritual, porque nós sabemos que, em razão dos débitos contraídos, das situações que nós vivemos em existências passadas, nós podemos acumular determinados débitos que acabam ocasionando para nós, nos dias atuais, um certo condicionamento magnético. Aí a pessoa tenta de tudo, mas sente que por mais que ela tente, por mais que ela tenha condições de prosperar, acaba não conseguindo, por razões que ela desconhece. Muitas vezes são condicionamentos magnéticos, fruto de situações vividas anteriormente, e a pessoa acaba merecendo o fracasso de hoje. Mas nós não podemos nos enganar. Muitas vezes os bons de hoje são os maus de ontem. Sim. O importante é nós desvencilharmos esses condicionamentos magnéticos, né? Mesmo porque eles vêm muito através do próprio pensamento que nós emanamos. Nós sabemos que somos energia. E dentro desse processo energético, muitas vezes, nós ficamos preocupados apenas no fazer, no agir. Mas o nosso pensamento ele é emanado de energia pura. E muitas vezes, médiuns, videntes, nós aqui dentro mesmo do salão da palestra, a gente percebe bolsões de pensamento saindo aí
da nossa cabeça. E bolsões, às vezes, muito diferenciados da própria proposta da Casa Espírita oferece. Então, nós tenhamos realmente que orar e vigiar dentro dessas propostas, a fim de estarmos sempre com os pensamentos elevados, né? Portanto, se é assim, por que a justiça divina não age logo para punir os maus de hoje? Muitas vezes é uma vontade nossa, né? Nós gostaríamos que a justiça divina se fizesse presente com uma maior agilidade. Nós queremos que os maus sejam punidos, porque muitas vezes verificamos aí, no campo da política, tantas pessoas se encarregando das mazelas da população, e a impressão que nós temos é que nada acontece com elas. Elas continuam livres, podendo realizar as suas situações de prejuízo para a coletividade que elas são responsáveis pela administração. O que acontece é o seguinte: muitas vezes nós reclamamos da própria justiça humana, que ela é lenta. Algumas vezes a própria justiça divina é lenta também, demora. E há uma razão até providencial para que isso aconteça. A justiça divina ela tem uma métrica diferente. Ela muitas vezes espera o arrependimento do mal para que ele se corrija por intermédio do uso do próprio livre-arbítrio. E isso ficou muito bem retratado em uma parábola de Jesus, no Evangelho, que é a parábola do joio e do trigo. Conta o Evangelho que um determinado administrador rural resolveu plantar em sua propriedade uma boa semente de trigo. Só que passou um indivíduo ali e resolveu sabotar a plantação dele. Colocou impurezas em meio à boa plantação, colocou joio. E o joio e o trigo foram crescendo juntos. Então os funcionários da fazenda perguntaram ao dono: não é melhor retirar o joio para que cresça apenas o bom trigo? E o dono da fazenda sabiamente disse que não, que seria necessário que os dois crescessem juntos até o momento da colheita, para aí sim, no instante da colheita, fosse feita a separação, de maneira que o joio seria retirado primeiro e seria atado aos molhos para ser queimado, enquanto que restaria apenas o bom trigo. É a separação do joio e do trigo que acontece no mundo das coletividades e também no mundo pessoal de cada um. Quantas vezes nós verificamos dentro de nós certas qualidades convivendo com determinados defeitos? Por que a providência divina não vai lá e arranca logo o nosso defeito? Porque isso seria prejudicial para o exercício das nossas qualidades. Um exemplo que eu cito muito. Por vezes nós usamos a capacidade da fala para falar mal dos outros. Quem aqui não faz fofoca? Ninguém, né? Mas nós também, às vezes, falamos boas coisas. Então, a providência divina não pode tirar a nossa capacidade de falar. Senão, nós seremos impedidos também de falar boas coisas. Então, o joio e o trigo, uma hora eu faço fofoca, uma hora eu falo boas coisas. Vão convivendo juntos até o momento da colheita, onde então será retirado a parte que não presta e sobrará apenas a boa palavra. É isso que acontece conosco. Então, em razão dessa possibilidade maior de exercício das habilidades humanas, é que ambos têm que conviver juntos, o joio e o trigo. Não pode tirar um, porque senão as habilidades também não se desenvolvem. Dentro dessa díade do joio e do trigo, né, podemos então perceber que nós temos as nossas escolhas. Ora somos joio, ora temos também a luz divina em nós, que seria o trigo, né? E o destino? Existe o destino? Essa palavra é muito pesada, porque essa palavra destino dá a ideia de que todas as coisas já estão escritas e que tudo tem que acontecer conforme escrito em algum lugar. E algumas pessoas até criticam, sem conhecer direito, o próprio Espiritismo, dizendo que nós somos conformistas, porque acreditamos que todas as coisas já estão escritas. Não é bem assim. O Espiritismo em nenhum momento prega que há o destino na vida do ser humano. Ele apenas divulga que existe sim para cada um de nós uma programação espiritual, que longe de ser um destino, representa apenas um delineamento das experiências que o espírito terá numa futura existência. Então nós, antes de reencarnarmos, muitas vezes traçamos as metas para a nossa futura existência, o que inclui
o campo familiar, o campo da família, que nós poderemos vir a constituir, ou o campo da solteirice para aqueles que não vêm com a programação do casamento, o campo profissional e determinadas ocorrências que ocorrem na vida do indivíduo. Mas não se trata de um destino, porque o indivíduo pode fugir à rota previamente delineada por intermédio da própria liberdade de escolha. Acreditamos que mais pela misericórdia de Deus do que pelo próprio merecimento nós temos, então, um livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio de escolhermos, inclusive, as nossas relações na Terra, ele pode mudar a programação espiritual? Muitas vezes nós mudamos a programação espiritual. Nós chegamos aqui para fazer uma determinada coisa e fazemos algo diferente, porque o livre-arbítrio pode mudar tudo, tanto para melhor quanto para pior. Conta-se em uma obra de André Luiz que um determinado indivíduo, em razão de um assassinato cometido numa vida passada, reencarnou com a programação de, em um determinado momento da sua experiência física, perder um dos braços, que havia sido o braço doente, o braço que havia sido responsável pela morte de um semelhante numa existência anterior. Mas em razão dos seus atos nobres, em razão da caridade e da fraternidade que ele sempre exemplificou durante a sua existência, no momento determinado para que ele perdesse o braço, para que ocorresse o acidente numa máquina da empresa, a providência divina julgou desnecessário aquela tamanha provação. E no lugar de perder o braço, ele perdeu apenas um dedinho, mudou a programação para melhor. Mas existem pessoas que também modificam para pior, porque às vezes a pessoa teria tudo para ter um corpo saudável até 80, 90 anos, mas se corrompe tanto no campo dos vícios que acaba fazendo com que o corpo, que o organismo adoeça antes do tempo. Às vezes a pessoa reencarna para ter um casamento saudável ou enfrentar determinadas programações no casamento, mas resolve romper com aquela situação e se casa 3, 4, 5 vezes. São situações que ocorrem em razão do livre-arbítrio do ser humano. São os laços de afeição e os nós de desavenças. Nesses momentos, a gente se lembra muito da questão casamento. O casamento, ele também é um fruto de uma programação espiritual? Muitos de nós programamos, sim, o casamento, e alguns programam até o não casamento. Mas para aqueles que programam o casamento, existe um autor espírita renomado, chamado Martins Peralva, que ele cita que existem alguns tipos de casamento. Ele cita, por exemplo, que a maioria dos casamentos aqui na Terra, nos dias atuais, são casamentos provacionais, casamentos de algemas, onde um vê no outro, antes do casamento, a motivação maior da sua existência, o maior campo de realização, e depois que se casam, descobrem antipatias mútuas, e o casamento acaba se tornando verdadeiramente uma algema. Aquilo que era a cara metade acaba se transformando na metade cara. São casamentos de provação. Provação que muitas vezes tem a ver até com os filhos. Então são situações de desafio que a maior parte da população encontra nos casamentos. Existem os casamentos de sacrifício, onde uma alma nobre e mais evoluída resolve reencarnar para auxiliar um determinado indivíduo que ainda não está muito adiantado no campo da evolução. Eu mesmo já tive a oportunidade de verificar um casamento assim, em que a mulher era educada nas melhores escolas, uma dama que ela tocava piano, havia estudado muito o campo das artes, e enquanto ela adorava tocar uma sonata, uma valsa de Chopin, o marido ficava ali ao lado do piano batucando. Eu não tenho nada contra o samba, até gosto de samba, mas aquilo afligia de maneira terrível a mulher, porque ela acreditava que o homem não possuía nenhuma sensibilidade artística. E, de fato, era um indivíduo muito grosseiro, que enquanto ela só falava palavras nobres, ele somente se comunicava por intermédio de palavrões e aos gritos, e se embebedava muito enquanto ela não apreciava nenhuma espécie de vício. Talvez seja um casamento de sacrifício. Em outra oportunidade, eu fui a um casamento e uma mulher que talvez estivesse numa situação inferior à do marido, enquanto o homem era todo educado e gostava de se comportar bem nos ambientes públicos,
A mulher sempre tinha atitudes vulgares. Em uma determinada oportunidade, após se embebedar muito, como estivesse chovendo, e ela havia verificado que havia um guarda-chuva na entrada da festa, furtou o guarda-chuva e foi embora, com o guarda-chuva de outro. E lá na rua ela foi surpreendida por alguém que cobrou o guarda-chuva de volta e o marido ficou profundamente envergonhado. Talvez seja um casamento de sacrifício, mas existem bons casamentos. Existem casamentos, alguns, de almas afins, almas que se querem bem, almas que se respeitam. Às vezes vamos encontrar casamentos assim em pessoas que compartilham da mesma religião, às vezes até que têm a mesma profissão, trabalham juntos, depois vêm ao centro juntos, têm uma mesma atitude para educar os filhos, pensam de maneira parecida, ou seja, há uma afinidade muito grande, uma cumplicidade muito grande. Casamentos de almas afins. E existem ainda casamentos transcendentes, que são casamentos de almas mais elevadas, que reencarnam para juntos realizarem uma missão de engrandecimento para a coletividade. Nós poderíamos citar, por exemplo, o casamento de Mahatma Gandhi e sua esposa, e o casamento de Allan Kardec com Amélie Gabrielle Boudet. Quando Allan Kardec desencarnou, Amélie é que se encarregou de dar continuidade às tarefas do marido, o que demonstra que ambos estavam imbuídos da mesma tarefa de engrandecimento da vida por intermédio da divulgação do Espiritismo. Vocês escolheram qual casamento vocês estão? Existem casamentos, Francis, que não são programados? Às vezes acontece, de casamentos acidentais. O próprio Martins Peralva aborda isso. Existem casamentos acidentais. Porque seria demais pensar que aquela pessoa que se casa 5, 6 vezes teria programado todos os casamentos. Tem que surgir algum acidente ali no percurso. Então é um casamento comum, algumas vezes, nas pessoas que se casam mais de uma vez. Não estou dizendo que todos eles estejam em casamentos acidentais. E uma coisa que a gente deve colocar aqui é que o casamento acidental não necessariamente é um mau casamento, porque às vezes é um bom casamento. Porque não seria justo exigir da pessoa que foi desamparada pelo cônjuge ou que não deu certo num primeiro casamento, que ela tenha que ficar o resto da vida solitária. Muitas vezes ela vai encontrar num segundo casamento uma motivação a mais de consolo na sua vida e de próprio refazimento da sua vida afetiva. Então, esta pessoa que não teve a oportunidade de se dar bem num primeiro casamento tem todo o direito de se casar pela segunda vez, e o próprio divórcio, a própria lei humana, favorece essa possibilidade. Então, muitas vezes até acontece da pessoa ter um casamento provacional e não dar certo, e depois se casar com uma alma afim e ter um bom casamento numa segunda relação, que não significa que esse segundo casamento foi programado. Muitas vezes é um casamento acidental. Em algumas ocasiões, até os cônjuges estão envolvidos numa energia parecida de vidas passadas, só que não vieram muitas vezes para se casar naquela encarnação, mas acabam se casando. Seria o chamado plano B. Não deu certo o plano A, vai dar certo o plano B. Deus é tão misericordioso que quando a gente não consegue carregar a mala, Ele deixa a mala para a gente, na próxima, voltar e pegar a mala de volta, né? Para acalentar os corações divorciados, o que a doutrina espírita coloca para nós em relação à separação? Não sei se seria um acalento, não. Porque a doutrina ela recomenda que não devemos facilitar a separação. Porque nós sabemos que hoje em dia as pessoas se separam por qualquer coisa. Ou porque estão brigando muito, ou porque encontraram um novo amor. Aquilo já se faz um motivo suficiente para a separação. Ou porque cada um tem opiniões divergentes com relação à educação dos filhos. Se separam por bobagens, porque um gosta de passar férias em um lugar, o outro não, porque um gosta de sair, o outro não. Por qualquer coisinha, infelizmente, na atualidade as pessoas acabam se separando. Então a doutrina diz que não devemos facilitar a separação. Há até um caso contado por Divaldo Pereira Franco. Ele diz que determinado indivíduo estava caminhando por uma estrada e carregava uma imensa cruz, uma cruz muito pesada. E ele via pessoas que caminhavam em volta dele que carregavam cruzes bem menores.
Alguns carregavam até crucifixos. E ele ficou com muita inveja dessas pessoas. Ele foi a um cantinho da estrada, pegou um serrote, partiu a cruz ao meio e conseguiu continuar a sua caminhada com uma cruz bem mais leve. Só que ele chegou ao final da estrada. E ali havia um imenso precipício. Final da estrada, todos sabem, é a morte. Havia chegado ao reino dos céus. Só que para alcançar os céus, havia o precipício. E lá do outro lado estava o porteiro dos céus, de acordo com as tradições. Era São Pedro. E ele disse, São Pedro, eu quero entrar nos céus, como é que eu faço? E São Pedro teria dito a ele, é muito simples, basta você colocar a cruz para atravessar. E quando ele colocou a cruz, percebeu que não dava. Aí São Pedro teria dito, então volte para buscar outra parte que faltou. É o que você disse, às vezes tem que voltar para buscar outra parte, embora isso não seja uma regra, porque muitas vezes pode acontecer da separação não ser responsabilidade única daquele que está sem a metade da cruz. Dentro dessa corresponsabilidade que temos com com quem convivemos, né? Aqui especificamente com o nosso parceiro, marido, esposa, existem casos que a separação ela pode ser considerada salutar diante da doutrina espírita? Existem muitos casos. Não vamos aqui fechar o assunto, mas podemos colocar alguns exemplos. Quando o casamento está a ponto de ameaçar a integridade física de um dos cônjuges ou a própria integridade mental, quando um está prestes a cometer o suicídio ou o próprio homicídio, quando o ambiente se tornou insuportável para a convivência e realmente ambos percebem que chegaram ao fundo do poço e não existe a mínima possibilidade de reconstituir a união e que, caso a união perdure, aquilo ocasionará um prejuízo muito maior para os cônjuges e para os filhos, talvez sejam situações em que o casamento é admitido e até recomendável em algumas situações, embora nós conheçamos pessoas que convivem anos com um cônjuge alcoólatra e não se separaram. Mas é uma situação que muitas vezes justifica, sim, uma separação, quando um deles sente essa necessidade. Saindo, portanto, dessa micro-relação e estendendo para uma situação mais abrangente. Hoje somos bombardeados por informações, pelo estresse, pelas questões da vida terrena que tanto nos afligem muitas vezes. O desemprego, as situações familiares que muitas vezes não são compatíveis com aquilo que esperamos. E percebemos que a humanidade está cada vez mais doente, seja doentes morais, doentes espirituais, doentes biológicos, enfim. Se não cuidarmos, ficaremos cada vez mais doentes. As doenças, Francis, também são objeto de programação espiritual? São sim, porque existe até um condicionamento magnético antes da reencarnação que estabelece o surgimento de doenças no futuro organismo físico. Então, uma determinada pessoa que tenha lançado tóxicos no seu corpo espiritual, ela terá que depurar aquele corpo espiritual. Muitas vezes isso acontece por intermédio das doenças. Então, o espírito André Luiz diz até que as doenças são condicionamentos magnéticos. E algumas criaturas, inclusive, reencarnam em determinadas famílias onde haverá uma facilidade maior para o surgimento de determinadas doenças que têm a ver com as necessidades espirituais daqueles envolvidos. É assim que nós vamos verificar algumas famílias onde há uma incidência muito grande de câncer. Várias pessoas com câncer. Algumas famílias, as pessoas com 18 anos já têm que fazer controle de colesterol. Na minha família mesmo eu tenho um exemplo. Na minha família, por parte de mãe, existem inúmeros casos de pessoas com hepatite. Hepatite tanto do tipo C, quanto hepatite tóxica, em razão da ingestão de determinados medicamentos. Inclusive vários falecimentos em razão da hepatite. E não necessariamente essas pessoas fazem uso de álcool. Eu mesmo tenho 3 tios com hepatite. Um desencarnou, outros 2 fazem tratamento. Então seria uma predisposição. André Luiz diz que isso seria um condicionamento
magnético. Então, é o nosso próprio corpo espiritual que muitas vezes vai gerar tais situações em razão de predisposições nossas, que vão ao encontro dos nossos débitos ou das nossas necessidades espirituais de recuperação do corpo espiritual. Você quer falar, então, que todas as doenças, elas são programadas? Não todas, porque algumas doenças nós acabamos ocasionando por intermédio do livre-arbítrio. É aquilo que eu citei, o indivíduo nasce para ter um corpo saudável, mas abusa dos vícios, abusa da alimentação, não dorme direito, ou até na prática esportiva acaba não realizando os exercícios como tem de ser, poderá adoecer em razão do mau uso do corpo físico. Então, são doenças por intermédio do livre-arbítrio e não programadas. Nós sabemos que estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E uma das questões que muito nos aflige, mesmo os espíritas, é o desencarne, o momento da morte. A morte, há um momento pré-estabelecido para que ela ocorra? Nós nascemos com uma programação do momento da morte previamente delineado. O espírito André Luiz, aliás, faço até uma pausa para dizer aqui que a partir de domingo que vem, às 18 horas, nós iniciaremos um estudo da obra de André Luiz. Vamos começar pelo livro Nosso Lar, a partir de domingo que vem, às 18 horas. E a casa também oferecerá, a partir desta semana, às quintas-feiras, às 20 horas, um estudo introdutório da doutrina espírita. Então, 2 novos cursos, tanto quinta-feira, às 20 horas, e domingo, às 18 horas. Então, como é que era a pergunta mesmo? Desculpa. A pergunta é em relação à morte. Sim. Há um momento pré-estabelecido para que ela ocorra? Fui fazer o comercial e me perdi. Você perdeu no comercial. Mas quem faz ao vivo é difícil, né? Então, o que acontece? A morte, muitas vezes, ela é programada. Assim. Nós programamos o momento da morte. O espírito André Luiz, ele coloca que diversos espíritos saem do mundo espiritual, são os chamados completistas, espíritos muito responsáveis, que vêm com uma grande programação de realizações aqui no campo da matéria. Eles saem com a programação estabelecida e muitas vezes os responsáveis pela encarnação destes espíritos dizem assim: olha lá, fulano, você não volte aqui antes dos 80 anos. Já vem com o tempo pré-estabelecido. E o gênero de morte também. Dizem que o próprio médium Chico Xavier muitas vezes recebia em sua casa pessoas com determinadas moléstias. E a pessoa se queixava daquela doença, mas ele tinha a capacidade de enxergar o motivo do desencarne dessas pessoas. E muitas vezes percebia, ele está sofrendo em razão deste mal, mas vai morrer não é em razão desta doença, é em razão de uma outra circunstância. Então ele já tinha a própria capacidade de perceber a motivação do futuro desencarne. São situações programadas, tanto o tempo quanto a causa da morte. Mesmo sabendo desta programação maior, alguém pode morrer antes ou depois da programação? Muitas vezes acontece. A maioria das pessoas desencarna antes. Ou em razão do suicídio direto, em alguns casos. O suicídio hoje é uma epidemia mundial, há uma incidência muito grande. Ou em razão do suicídio indireto. Pessoas que abusam dos vícios, das drogas, do álcool, que se acidentam no trânsito em razão da imprudência. Seriam situações de suicídio indireto, pessoas que desencarnam antes. Mas a pessoa pode também prolongar o momento da desencarnação. Aí em razão de uma reprogramação espiritual. Eu vou citar 2 casos na obra de André Luiz. Um deles está na obra E a Vida Continua. O indivíduo ele desencarnaria aos 40 anos de idade, mas em razão dele ter sido uma pessoa, vamos dizer assim, surpreendente nas suas atitudes, no convívio com o próximo, em razão da reforma íntima que ele realizou, os benfeitores do alto julgaram que não seria oportuna a morte prematura e ofereceram a ele uma moratória. Viveu mais 20 anos aqui na matéria, quando a programação era bem mais curta. Em um outro caso, este está na obra Obreiros da Vida Eterna, chegou o momento da desencarnação de uma determinada mulher que era responsável por uma atividade
no campo da evangelização das pessoas, só que a filha dela estava grávida e os mentores ficaram preocupados, porque aquela reencarnação que se daria ali era muito importante para a espiritualidade que estava ligada ao trabalho de evangelização dela. E o medo é que, caso ela desencarnasse naquele momento, a filha sofresse uma perturbação sentimental muito grande, e aquilo viesse a ocasionar o aborto. Então eles resolveram esperar um pouco mais. Adiaram a desencarnação dela para depois do nascimento do neto. Ela pôde receber o neto para depois desencarnar. Houve um adiamento da desencarnação, um tempo a mais de alguns meses. Isso muito nos consola, né, Francis? Mesmo porque, diante desses exemplos tão simples, percebemos que estamos sob a tutela do Pai e que estamos nas mãos da espiritualidade maior. E que tudo que nos acontece não nos acontece por acaso, que tem o porquê, né, e o para quê que nós estamos vivenciando este processo. Diante disso tudo, tem alguma coisa que a vontade humana, aquela volição atrelada à ação do fazer, não consegue mudar numa só existência? Tem muita coisa. Porque às vezes nós não conseguimos em uma só existência mudar tudo aquilo que nós nos predispomos a fazer. Dizem alguns estudiosos do comportamento humano que nós somos muito mais movidos por aquilo que está no nosso inconsciente do que por aquilo que está no nosso consciente, na nossa zona consciente. Consciente seria o seguinte: eu saio daqui do centro com novas propostas. A partir de hoje eu vou ser o melhor marido do mundo, eu vou ser o melhor pai do mundo, o melhor filho do mundo, o melhor profissional, nunca mais vou me irritar com ninguém. Isso está apenas no meu consciente. Mas tenho que investigar também o que está no meu inconsciente, porque talvez seja apenas uma lata de lixo tampada. E quando eu chego para a convivência no dia a dia, muitas vezes acontece uma situação inesperada, eu fico profundamente irritado e explodo. E aí me lembro da proposta que fiz, de ser um indivíduo educado a partir daquele instante. Eu penso, mas assim também não dá, né? Depois disso que me aconteceu, ninguém é santo, ninguém consegue. Ou seja, perdi aquela proposta anterior por causa do meu inconsciente, que é muito mais forte e está sempre prestes a emergir diante de qualquer situação. Alguns filósofos criaram até uma doutrina para confrontar com o livre-arbítrio humano, porque diziam que o ser humano ele não age por livre-arbítrio, ele age por determinismo. Determinismo seria uma junção daquilo que representa a raça, o momento do ser humano, todas essas situações, o ambiente em que nós estamos inseridos, todas essas situações exercem grande influência sobre nós, de maneira que, por vezes, o nosso livre-arbítrio não é suficiente para nos sobrepor a determinadas situações provocadas pelo ambiente que nós vivemos, que exerce influência, provocadas pelo momento evolutivo da humanidade. Então nós sabemos que o nosso cérebro tem ainda uma capacidade inexplorada, mas para aprendê-lo a explorar no 100% ainda vai demorar um tempo, porque nós precisamos estar habilitados a essa exploração máxima das capacidades evolutivas que estão dentro de nós. Isso demora. Seria uma situação mais ou menos assim, para fazer uma comparação. É como um indivíduo que nasce com uma voz de taquara rachada querer se tornar um grande cantor numa só existência. Não vai dar, vai ter que deixar para a próxima. Muitas vezes assim acontece conosco. Tem coisa que só o tempo é que conseguirá permitir a construção dentro de nós. Percebe-se, então, que nós somos, diante de todas essas propostas, a melhor edição de nós mesmos, né? Vamos verificar aí a própria humanidade, a história da humanidade. Nós já matamos, já queimamos na fogueira, já demos aos leões. Enfim, essas pessoas são nós. Somos nós. Nós sempre ficamos alertas no sentido de: será que eu fui uma princesa? Em que reino eu estava na opulência? Né? Mas vejamos bem a história da humanidade e o quanto nós já melhoramos. Portanto, nós temos que acreditar na transformação humana. E nós somos filhos de um Pai maior. E nós
temos que parar com a questão do paternalismo, né, de sempre pedir essa ajuda ao Pai maior. Nós somos parte do Pai. Vós sois deuses. E muitas vezes nós nos esquecemos deste propósito. Esquecemos de um propósito porque muitas vezes nós nos titubeamos na própria fé e nós somos dilacerados pelo mundo material, esquecendo que nós somos realmente deuses. E nesses esquecimentos, Francis, a gente percebe que muitas vezes nós caímos numa projeção de dor. Dor da alma, dor do corpo, dor. As dores, ela é vista como uma punição ao homem? Existem as dores expiação, que são dores que são resultado das colheitas daquilo que nós realizamos em vidas pretéritas. É chamada dor expiação. Mas eu não gosto dessa palavra punição. Eu me sinto mais num processo educativo. E quando existe uma expiação no caminho, prefiro enxergar nela um processo de reeducação da própria alma, útil para o engrandecimento dos envolvidos. Mas nem todas as dores são resultado de processo expiatório, porque o Espírito André Luiz nos apresenta ainda outras duas espécies de dores. Existem as chamadas dores evolução, que são dores que surgem no caminho humano para promover a evolução da própria coletividade. Porque imaginemos em épocas recuadas, quando os seres humanos tiveram que passar por períodos de inundação, ou tiveram que enfrentar feras. Será que isso eram expiações? Não. Estes seres ainda haviam saído do primitivismo, não tiveram tempo de se corromper em nenhum tipo de campo da sua experiência para merecer aquelas punições. São apenas situações que vão promover a evolução do indivíduo. Assim como hoje nós vivemos situações de desemprego, o próprio desequilíbrio da natureza, o efeito estufa, a escassez de água, são situações que promovem a evolução do homem, sem necessariamente ter ligações com o pretérito. Existem ainda dores que são chamadas de auxílio, dores que vêm para ajudar a criatura humana. Mas como assim? Dor que vem para ajudar? Existem inúmeras situações. Um exemplo que eu conheço, o indivíduo estava totalmente desajuizado, bebendo de segunda a domingo. Um dia ele foi ao rancho, torceu o joelho e teve que tomar anti-inflamatório durante 1 mês. Ficou dentro de casa, aceitou a leitura de obras para abrir a mente dele. Ficou 1 mês sem beber, só lendo livros, sob efeito de anti-inflamatórios. Saiu dali um pouco regenerado, melhorou um pouco. Não digo que corrigiu totalmente, mas deu uma melhorada. Às vezes uma pausa para o indivíduo repensar as próprias atitudes. Quantas mães, por vezes, que antes do nascimento do primeiro filho, estavam em experiências múltiplas no campo da sexualidade, acabam engravidando e depois que nasce o primeiro filho se tornam as melhores mães do mundo. Não podemos dizer de maneira alguma que um filho seja uma situação de dor, de punição, mas para aqueles que assim quiserem encarar a situação, são situações de auxílio, porque muitas vezes em meio àquele desafio da maternidade, a pessoa consegue se corrigir e se tornar a melhor mãe do mundo, uma mãe exemplar. Se for uma dor, é uma dor auxílio. Muitas vezes as pessoas veem a dor como algo difícil. Isso é muito da especificidade humana, né? Seria mesmo aquela cruz para carregar. O que fazer, então, para tornar as nossas cruzes mais leves? Primeiro ponto, não enxergar na cruz uma punição, o fim da linha. A cruz ela deve ser enxergada como oportunidade. A dificuldade, a dor, deve ser um convite à conquista de habilidades que o ser humano ainda não possui. Porque quantas vezes em meio a situações de desafio, nós vamos construir virtudes dentro de nós. Vamos construir habilidades, ainda que sejam habilidades emocionais, que até então nós não possuíamos. Talvez seja isso que Jesus quis dizer quando disse que o fardo dele era leve e o jugo é suave. Quando nós encaramos a dor, a cruz dessa maneira, com uma certa positividade e não com pessimismo, nós conseguimos construir este estado interior, para
para enxergarmos as dificuldades da vida como desafios e não como o fim da linha, o fim de tudo. Seria o otimismo, né, Fran? O otimismo é imprescindível. Conta-se até que o otimismo é essencial na vivência de qualquer tipo de sofrimento, de dificuldade, sem dúvida alguma. Agora, o espírito, ele pode sair de uma existência pior do que quando entrou? Pior, o espírito jamais retrograda, não anda para trás. O espírito só anda para frente. Então ele nunca involui, ele sempre evolui ou fica no mesmo patamar evolutivo. Mas pode acontecer sim, do espírito sair de uma existência com mais débitos. Não significa que ele retrocedeu no campo da sua evolução. Só que ele tinha um determinado número de débitos e sai da existência com mais débitos para ressarcir. Sai pior, sob o ponto de vista da contabilidade divina. Mas não significa que ele, como espírito, regrediu. Porque apesar de ter mais débitos, após uma existência, dificilmente ele terá menos condições de ressarcir estes débitos. Ele sempre está melhor, mas pode estar com mais débitos. A paralisação. Existem existências em que o espírito permanece paralisado, sem progredir e nem regredir? Existem encarnações assim, são situações raras. Porque ainda que o espírito esteja no campo da matéria sem fazer muita coisa, alguma coisa ele está aprendendo, né? Dificilmente ele fica sem aprender alguma coisa. Mas existem sim situações peculiares de espíritos que não crescem durante uma existência. Vou citar um exemplo do espírito Sabino. Ele era encarnado, era anão e tinha problemas mentais. E ele ficava o tempo todo numa cama. Isso está relatado na obra Ação e Reação, de André Luiz. E o único amparo deste indivíduo era sua mãe, Apoliana. E o Sabino, quando os espíritos se aproximavam dele para verificar o que se passava na tela mental daquele espírito que não se comunicava com o exterior, percebiam que as cenas que passavam pela tela mental do espírito, porque ele ainda estava consciente da sua situação espiritual, embora não conseguisse se comunicar com o exterior, na tela mental dele se passavam apenas cenas vividas na Europa, onde ele havia sido responsável pelo mal de inúmeras criaturas. E tudo aquilo se passava ali na tela mental, e a reencarnação era muito útil para aquele espírito, para que ele não se corrompesse ainda mais, porque no mundo espiritual este espírito continuava as suas atrocidades, continuava se encarregando de fazer mal a outras criaturas. E a encarnação dele foi útil também para que ele se visse, de certa maneira, livre do assédio de inúmeros espíritos que o perseguiam. Então ele ficou ali uma encarnação em banho-maria, sem evoluir, mas sem regredir, porque o espírito não regride. Nós percebemos que ultimamente, o nosso planeta ele também pede socorro, que é a nossa casa maior. E nós nos esquecemos, muitas vezes, desses processos. E, muitas das vezes, nós somos aí, inesperadamente, noticiados com as mortes coletivas. Tsunamis, furacões, enfim, as mortes arrebatadoras de inúmeras pessoas. O que dizer dessas mortes coletivas, como as ocorridas durante o tsunami no continente asiático? Nós colocaríamos como situações que estão ligadas a condicionamentos magnéticos do próprio campo espiritual dos envolvidos. E quando não chega a hora do espírito desencarnar nessas ocorrências, ele não desencarna. Ele passa pelas tribulações sem desencarnar. A título de exemplo, tem um caso que foi registrado no jornal La Nación, de um argentino que adorava passar férias no Brasil. Ele havia estado num terremoto na cidade do México, sem desencarnar. Depois havia estado próximo às Torres Gêmeas, quando houve o ataque do World Trade Center. E depois, durante o tsunami, ele havia passado férias na Tailândia e não havia morrido com o tsunami. Ele retornou para a Argentina, o caso foi registrado no La Nación, e os amigos diziam a ele, pelo amor de Deus, quando for passar as férias, diga para onde você vai, porque para esse lugar nós não iremos.
E eu peço a ele, não venha para o Brasil. Não. Mas são situações, o Livro dos Espíritos esclarece isso. O Espírito muitas vezes pede tais situações como prova, que servem de alerta para que ele se corrija de determinadas situações que vivencia. Como se estivesse recebendo um alerta. Olha, a vida é precária, a vida tem um tempo limitado, olha o que você está fazendo. E ele continua vivo para continuar a sua trajetória. São sinais que muitas vezes o Espírito pede do mundo espiritual. Essas correlações, elas podem estar relacionadas a uma lei de atração? Alguns estudiosos gostam de usar esse termo, lei de atração. Há até um documentário, Quem Somos Nós, O Segredo, que cita muito a lei da atração. Acho que até é o Segredo que cita isso. É um termo que não é do espiritismo, embora uma escritora espírita, Sueli Caldas Schubert, escreveu até um livro a respeito do assunto chamado Lei da Atração e Mentes Interconectadas. Então seria mais ou menos isso, uma lei da atração. Embora no espiritismo nós prefiramos chamar de lei do merecimento, lei de causa e efeito, lei de sintonia, são todas as situações que nós atraímos em razão dos condicionamentos magnéticos, em razão daquilo que nós somos, em razão das nossas faixas vibracionais. Esse raciocínio, ele se aplica também às mortes ocorridas durante o incêndio do edifício Joelma? Sem dúvida alguma. Será que seriam mortes casuais? De maneira alguma. Inclusive, o incêndio no edifício Joelma, ocorrido no ano de 1974, no dia 1º de fevereiro de 1974, Chico Xavier estava reunido com alguns companheiros do seu grupo, fizeram uma oração após tomarem conhecimento do incêndio por intermédio do rádio, e após a oração houve uma manifestação do Espírito Emmanuel, se referindo às chamadas provações coletivas. Logo em seguida, receberam uma mensagem mediúnica por intermédio do Chico Xavier, do Espírito Ciro Costa, que dizia que todos aqueles envolvidos eram espíritos provenientes da época das cruzadas, em que haviam se acumpliciado no mal, estavam todos envolvidos nas mesmas teias vibratórias e, por isso, magneticamente estavam envolvidos com aquela situação do incêndio do edifício Joelma. E o incêndio do Circo de Niterói, Francis? A mesma coisa. Foi um incêndio ocorrido em 17 de dezembro de 1961. O Chico Xavier recebeu uma comunicação do espírito Irmão X. E o Irmão X coloca que todos aqueles espíritos que estavam presentes no dia do espetáculo no circo em Niterói eram espíritos que, muitos anos antes, no ano de 1177, da era cristã, na cidade de Lyon, quando receberam a visita de uma pessoa importante do Império Romano, resolveram promover um espetáculo e pediram que cristãos fossem lançados ao circo romano em meio a feras e, não satisfeitos com aquele espetáculo sangrento, pediram ainda para que fosse colocado fogo no circo improvisado e haviam criado ali uma teia vibratória e muito tempo depois, no século XX, veio a colheita dessa situação. Eu sei que alguns parentes de pessoas que são vítimas de situações assim, muitas vezes se revoltam até diante de tais explicações. Mas não é de se espantar que nós, espíritos encarnados no planeta Terra, passemos por tribulações deste teor, porque sabemos que não somos espíritos santificados e que o passado espiritual do planeta Terra não é dos mais recomendáveis. Então é até justo que nós tenhamos tais colheitas negativas, o que significa, antes de um motivo de revolta, um motivo de glória, já que, através de tais resgates, estamos nos resolvendo diante do nosso passado espiritual e nos habilitando para situações futuras que ainda serão vivenciadas de uma forma muito mais leve, muito mais branda. Então as explicações são satisfatórias, sim, não há motivo para revolta. A causa a lei, né? De retorno. A lei de causa e efeito. Causa e efeito. E até melhor ter uma explicação do que não ter, sim, e atribuir tais mortes ao acaso ou a uma injustiça. Se nós acreditamos em Deus,
é bom que nós tenhamos-lo à conta de um Deus justo, Sim. além de misericordioso. Nós temos, então, também o ataque às Torres Gêmeas e, em seguida, as mortes da Boate Kiss, que tão próximo de nós aconteceram, né? Tem até um autor americano que escreveu um livro sobre o ataque às Torres Gêmeas. Ele pegou todas as pessoas que sobreviveram ao ataque e foi entrevistá-las para perguntar por que você não estava no dia do ataque. Aí um teve diarreia, um teve um resfriado, teve que ir ao médico, um perdeu o horário, outro ficou preso no trânsito. Cada um deles tinha uma situação errada para que continuassem vivos. E a Boate Kiss, a mesma coisa. Tem até um exemplo de um indivíduo que estava na Boate Kiss, ele havia conseguido sair da boate, depois resolveu entrar novamente, porque havia uma pessoa presa lá dentro, que era do conhecimento dele, entrou e ficou preso lá dentro. Só é uma sintonia magnética, algo que nós não conseguimos explicar com muita facilidade, mas algo que tem a ver com a própria busca do espírito, uma busca inconsciente, uma busca que tem a ver até com efeitos magnéticos que estão radicados no nosso psiquismo, no nosso corpo espiritual. Diante de todas essas explicações, Francis, esclareça para nós como os espíritos que acompanham tais eventos selecionam quem deve e quem não deve morrer, porque a gente quer ficar do lado de quem não vai. É curiosa essa situação, e tem até uma companheira que frequenta a nossa casa, que no dia do incêndio do circo em Niterói, ela estava se encaminhando junto com a família para o circo, só que ficou presa no congestionamento e não conseguiu chegar a tempo. E quando retornou para sua casa, verificou que o circo havia pegado fogo. E aí nós ficamos a nos perguntar, mas que trabalho da espiritualidade ficar provocando congestionamento, diarreia em um, resfriado em outro, dor de cabeça, desmaio. Será que a espiritualidade tem esse trabalho todo? Como é que funciona essa seleção de quem deve ficar ou não? Essa logística no mundo espiritual? E muitos espíritos até descreem disso, porque não julgam que exista essa possibilidade de seleção por parte dos espíritos amigos. Só que o que acontece é que a espiritualidade não precisa atuar em tais casos, porque o que atua em tais situações é algo muito mais forte que a própria interferência do mundo espiritual. É algo que ainda é pouco conhecido por nós, mas algo muito forte, que se chama lei divina, que alguns vão chamar de lei da atração, outros vão chamar de lei do magnetismo, lei da sintonia, lei do merecimento, mas Deus é tão sublime que a espiritualidade não precisa atuar nesses casos, porque seria até irônico o nosso mentor espiritual nos inspirar, venha cá que você vai morrer no acidente aéreo. Muitas vezes até a espiritualidade faz a programação, mas a programação é feita porque não tem jeito, não tem como escapar de tais situações que já estão implícitas, já estão registradas no próprio corpo espiritual, onde a própria lei da vida, a lei divina, acaba se encarregando de selecionar tais situações. Quem deve ir para tal lugar, quem deve ir para outro. Então é algo mais forte, que nós conhecemos pouco, assim como conhecemos pouco o nosso Criador. São as leis divinas que nós estamos aqui para estudar e aprendê-las. Finalizando, então, a nossa entrevista, e tão agraciados com as suas respostas, que tão claramente nos coloca a par de muitas situações que às vezes nós esqueçamos, né? Eu gostaria de perguntar, é possível que o homem se liberte um dia dos sofrimentos da vida material? Nós vamos conseguir inevitavelmente. Nós já dissemos aqui algumas recomendações. Quando Cristo advertia que o fardo era leve, o jugo é suave, significa que nós podemos enfrentar de maneira mais positiva as dificuldades do nosso caminho. Dizem que a água quente, ela produz dois efeitos contrários. Quando aplicada no macarrão, amolece. Quando aplicada no ovo, endurece. Então a reação diante das tribulações depende de cada um de nós, daquilo que está dentro de cada um de nós, do nosso psiquismo. Então, recomendo um pouco de otimismo diante das tribulações da vida. O otimismo faz toda a diferença. Conta-se que um dono de uma indústria de sapatos chamou 2 dos seus vendedores para irem a um lugar promover a venda dos sapatos da empresa. O primeiro foi, e quando retornou,
o chefe perguntou, e aí, nós vamos conseguir vender sapatos ali? E ele disse, de maneira alguma, é muito ruim, não vai dar para vender nenhum sapato lá. Por quê? E aí o vendedor disse a ele, olha, ninguém ali usa sapatos. Ele mesmo assim ficou desconfiado e mandou o segundo vendedor. O segundo foi e quando retornou disse ao chefe, chefe, negócio da China, é o melhor lugar do mundo para vender sapatos. E o chefe perguntou, mas por quê? Porque ninguém ali usa sapatos. Então o otimismo faz toda a diferença na nossa vida. A dor é inevitável, dizem alguns. Todos nós iremos enfrentar processos de dor, só que o sofrimento corre por nossa conta. O sofrimento é uma opção nossa. Podemos enfrentar as dores com coragem, com ousadia, com determinação, com positividade, ou iremos sucumbir a elas. Então agradeço a atenção de todos, agradeço a presença da Sandra, vamos pedir a ela até que faça o encerramento. Obrigado aí pelas suas colocações oportunas e pelo apoio que nos deu nessa noite. Obrigado a todos. A oportunidade. Que Jesus nos abençoe nessa semana. A oportunidade. Queridos amigos, elevemos, portanto, depois dessa explicação tão clara do nosso companheiro Francis, o nosso pensamento ao mais alto, sabendo bem que a espiritualidade maior já se faz presente para a ministração dos passes magnéticos. Senhor Jesus, agradecidos pela oportuno momento de, uma vez mais, nos confortarmos com palavras da sua seara. Esteja conosco, Senhor, durante esta semana, a fim de que possamos levar a sua benevolência, a sua paz para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho. Que possamos, Senhor, sermos sementes que podem brotar e sabemos que a nossa vontade é que elas brotem. Portanto, Senhor Jesus, ajude-nos a regá-las, a transformá-la dentro da fé, da caridade e do perdão. Esteja conosco, Senhor, também, vigiando os nossos pensamentos, a fim de que possamos nos elevar à espiritualidade maior, que durante o nosso sono sejamos levados a lugares de aprendizado, benfazejos, de harmonia e de paz. Acaricia, Senhor, o nosso coração, para que possamos auscultar os mais necessitados. Sejamos ouvidos, sejamos amáveis, com uma palavra terna, uma palavra doce. Enfim, Senhor, protegei-nos e deixai-nos chegarmos bem perto dos nossos anjos guardiões, elevando os nossos pensamentos e os nossos propósitos divinos. Esteja conosco, Senhor, uma vez mais, e agradecemos infinitamente a presença da espiritualidade maior para que possa cuidar das nossas fraquezas, das nossas mazelas e também dar o apoio às nossas forças. Obrigada, Senhor Jesus, uma vez mais agradecemos. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Aqueles que necessitarem do passe, que aguardem em prece e oração.